pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe um projeto totalmente voltado para iniciante, para aquelas pessoas que estão procurando alguma coisa para fazer, acham difícil outras peças, então ela é muito simples de fazer, muito simples mesmo. Então ela é uma necessairezinha bem compacta para carregar na bolsa, para colocar ali os remedinhos mais urgentes, assim, para dor de cabeça, um band-aid, um termômetro, coisinhas bem pequenas assim e poucas que a gente pode levar ali na bolsa. Então eu vou utilizar aqui dois tecidos na medida de 18 aqui, 18 por 15, os dois. Eles são estruturados na manta acrílica comum, não é R1 nem R2. Então isso aqui é uma tricoline digital que eu tô utilizando, 100% algodão. Aqui pro forro eu tô utilizando um pouquinho maior que a parte principal. Eu sempre corto um pouquinho maior e o forro ele é uma microfibra. O zíper então ele é a metro, 20 centímetros, número 5. O cursor a mesma coisa, número 5, um cursor simples. Para fazer os puxadores então, um que fica um de cada lado, um eu já fiz, o outro é do mesmo tecido principal, eu cortei 7 por 6. Aí eu já fui no ferro e já passei para deixar ele assim, já com essas marquinhas, eu dobro ele aqui no meio, passei o ferro, dobro a outra parte, né, eles se encontram ali no meio, assim, passei o ferro. E agora eu dobro de novo, aqui assim, vou na máquina e passo duas costuras paralelas, como essa aqui, assim, né, duas costuras paralelas, eles vão ficar iguais. Isso são os puxadores que vai um de cada lado. Eu vou fazer uma caixinha de leite de 2,5 ali de cada lado, daí depois eu vou explicar para vocês. Esse aqui é um gabaritinho que eu fiz, eu tenho os meus gabaritos, né, de 2, 2,5, 3, 3,5, conforme ali a necessidade que eu vou ver da parte de baixo, mas aí depois eu mostro para vocês. E a minha etiqueta da BV Etiquetas, que eu tenho mostrado nos meus últimos vídeos, que é a minha parceira, onde eu faço as minhas etiquetas, eles estão fornecendo aí um cupom de desconto aí na compra acima de R$100. Eu vou deixar lá na descrição o cupom e o link deles, né, do site, do Instagram, onde vocês podem ir lá estar adquirindo, se vocês quiserem. Essas etiquetas também tem as sintéticas lindas, vale muito a pena conferir. E também, pessoal, eu tenho feito propaganda dessa água para lençóis aqui, porque eu tenho feito nas minhas peças uma coisa maravilhosa, que é borrifar isso aqui, que é água para lençóis, mas eu utilizo nas minhas peças aqui na manta acrílica. Eu borrifo na manta acrílica antes de estruturar. Aí depois eu pego o tecido, coloco em cima da manta acrílica e passo a ferro. E nisso exala assim esse cheirinho maravilhoso desta água para lençóis. É uma dica assim que eu comecei a usar faz pouco tempo e amei, sabe? Então eu gosto de passar para vocês. Vou deixar ali na descrição também, né, o contato dela. Olha, o cheirinho que fica é tão maravilhoso que só vai sair da peça quando a cliente mesmo lavar. Do contrário, não sai. Eu já fiz esse teste e ele fica maravilhoso e ele fica impregnado na peça. Só uma coisa, não coloquem perfume de uso pessoal, perfume mesmo, porque mancha o tecido, não sai. Então vamos começar pela parte principal. Como esse vídeo é voltado para aquela iniciante que está começando agora na costura, eu vou explicar bem do início. Então eu vou pegar o meu tecido que eu cortei ali 18 por 15, vou colocar em cima da minha manta preferida, né? Seja R1, R2, R1 é para aquela que tem cola de um lado e R2 tem cola dos dois lados. Eu utilizo a manta acrílica comum, tá? Por quê? Porque ela é mais barata, eu consigo baratear as minhas peças. Quando eu uso R1, R2, que às vezes, muito raramente eu uso, eu tenho que colocar esse valor, né, na minha peça, eu tenho que agregar esse valor na minha peça. Eu uso a de espessura 80, né, que ela vem bem grossinha assim, daí quando eu passo o ferro, ela achata, né, e ela fica assim, durinha. Então é uma dica que eu dou para vocês, né? Não precisa ser ali R1, R2, que ela é bem cara, ela é mais de R$20 o metro, contra, né, uma manta acrílica comum, que ela tá aí no máximo R$7 por aí, que é o que eu pago aqui na minha região, né? Então para quem tá começando agora, se vai comprar um material mais caro, vai ter que agregar esse valor, ou então não agrega e vende bem barato e tem prejuízo, né? Isso é um problema para quem inicia. A manta acrílica eu trabalho com ela assim desde 2019,
2016, quando eu comecei a trabalhar com costura criativa, nunca me deixou na mão, tá bom? Então vocês vão pegar o tecido, vão colocar em cima da manta acrílica, vão passar o ferro, né? Ele vai então fixar na manta acrílica e aí vocês vão quiltar daí esse tecido. E aí a gente quilta do jeito que a gente quiser, né? Eu quiltei assim, né? Mesmo a moda bobo, assim, né? Como diz, bêbado pra lá e pra cá. Mas também tem aqueles que na diagonal, assim, né? Que eu gosto de fazer também. Depois vem e faz aqui por cima, tá bom? Esses são os tipos, assim, de quiltar, né? Digamos assim. Mas aí, isso é livre para cada uma de vocês. Aí, feito isso, então, a gente vai pegar uma das partes, a gente faz isso nas duas partes. Então, a gente vai pegar o nosso zíper aqui, com os dentinhos virados aqui para a estampa, dentinhos assim, virados para baixo, e a gente vai colocar aqui, centralizar. E a gente vai na máquina, então, e faz uma costura reta aqui. Feita aqui, então, a nossa costura reta, ficou preso assim, a gente vai pegar um dos tecidos aqui e vai sobrepor. Aí, vocês vão ver se o tecido de vocês tem lado ou não, o forro, né? Eu peguei uma microfibra que não tem lado, então, tanto faz colocar um lado como o outro. Mas, se vocês pegarem um forro que tenha estampa, a estampa tem que conversar com a estampa daqui. Então, eles ficam frente com frente. E para cima fica o lado oposto, o lado do avesso do forro. Então, vocês vão sobrepor aqui em cima, alinhando ali, assim. E vão lá e passam uma costura reta aqui. Passada a costura reta aqui, a gente vai pegar este forro e vai jogar lá pra trás. E a gente vai pegar o nosso zíper e vai fazer assim, aqui. Assim ele vai ficar. Essa é a parte de dentro da nossa necessairezinha e aqui é a parte externa. E agora isso chama-se rebater. A gente vai passar uma costura aqui de um meio pé de máquina para prender isso aqui tudo e ele ficar sentadinho. Rebatido aqui, fica assim. Né? Isso ajuda na hora da gente abrir o cursor. Às vezes, quando não se tem essa rebatida aqui em algumas peças, o forro ele sobe e aí pega junto no cursor e daí é um problema, né? Então, a gente sempre faz isso aqui. Agora que a gente tem essa parte pronta, a gente vai pegar essa outra parte pronta aqui. Então, a gente vai colocar aqui, cuidando o pé, né? Pra não ficar de perna pra cima, assim, todo torto. E vira isso aqui e vai colocar aqui. Aí a gente alinha aqui do lado, né? Senão a gente vai acabar fazendo ele torto. Então, o que a gente faz? A gente alinha ali, aqui alinhou, e alinha ali em cima. Aqui alinhou, né? Ficou rente ali, e aqui também. Pode usar aqui um pegador, um alfinete, o que quiser para ajudar se quiser. E vai lá na máquina, então, e passa, então, uma costura reta aqui. Passada a costura reta aqui, agora a gente vai pegar o outro forro e vai sobrepor também no mesmo lugar aqui. Aqui assim, né? Ajeita aqui direitinho e vai lá e passa também uma costura reta aqui em cima de tudo isso. Passada, então, aqui a costura, a gente faz a mesma coisa, joga pra lá, aqui assim, e aqui embaixo, né, tá a outra parte, a gente junta assim, ó. E agora ficou assim, né, tudo para um lado. Aqui a parte principal com o meu forro e aqui o outro forro com a outra parte principal, aqui assim. E a gente vai lá na máquina e passa uma costura reta aqui para rebater como ficou essa daqui. Pronto, as duas rebatidas, aqui assim. Agora a gente coloca o nosso cursorzinho e a gente deixa ele aqui bem no meio. Agora, a gente vai pegar a nossa etiqueta, que assim, quem tem etiqueta, né, quem não tem não precisa. A minha etiqueta é a etiqueta de bandeirinha, então eu vou colocar ela aqui. Colocada então a etiqueta ali, agora a gente vai passar para os puxadores, um de cada lado. Então, a gente vai dobrar no meio aqui o nosso puxador e vamos colocar bem rente aqui, ó. Que assim, terminou o zíper, a gente coloca ali. E o outro lado a mesma coisa, a gente dobra aqui, coloca ele virado pra dentro, porque depois quando a gente desvirar a peça, daí ele fica do modo certo. E agora aqui a mesma coisa, virado pra dentro. Então, a gente vai costurar um aqui e o outro, um deste lado aqui e o outro deste lado aqui.
Colocado então os 2 puxadores aqui, agora a gente vai fechar a nossa peça para que a gente faça a caixinha de leite. Então a gente vai virar aqui, pegou as 2 partes, e agora essa parte é bem importante. Aqui começa ela, né? Tá o nosso zíper, ali tá a pontinha, e ali tá a outra pontinha. Então a gente vai ter que achar esses 2 lados aqui, ó, alinhando ali os 2. Tem que achar os 2 ali para nossa peça não ficar torta e ter ali uma apresentação bem bonita. Então a gente achou ali, é importante colocar até um prendedorzinho aqui. Aqui. E agora vira aqui e faz a mesma coisa. Ali. Aqui tá o início ali da nossa peça, ali também. Né? Terminou o zíper, ali iniciou. Acha os 2 ali, ficou bem alinhado, aqui assim. Coloca um prendedorzinho aqui também, coloca aqui. Pronto, essa parte aqui tá pronta. E o forro, ele fica todo pro outro lado. Então, aqui, o nosso zíper aqui, ele fica sempre pro lado do forro. A gente nunca dobra ele pro outro lado, a gente deita, como se diz, toda pro lado do forro, sempre. E aí, agora aqui, a gente vai na máquina e fecha essa parte aqui, a gente vai fechar toda ela. A gente vai pegar a costura aqui, aqui e aqui. A parte do forro, nós não vamos costurar toda, porque nós precisamos de um espaço aqui para desvirar. Então, quando a gente vier com a costura aqui, a gente já segue aqui por cima, vem aqui assim, e aqui deixa aqui uns 4 dedos da mão de vocês para desvirar. Então, vem com a costura até aqui assim, dá um retrocesso, deixa os 4 dedos e começa aqui de novo, dá um retrocesso, vem aqui assim e termina ali. Olha, pessoal, vim mostrar para vocês o que acontece quando a gente não alinha, né? Mesmo eu tendo colocado ali os clipezinhos com vocês, ele resvalou na hora que eu tava costurando e ficou completamente fora, olha ali, todo torto. Tá, isso aqui, imagina se eu não vou conferir, né? Eu sempre confiro, eu costuro, daí vou lá, abro, dou uma olhada. E ficou horroroso isso aqui. Então eu vou ter que desmanchar e voltar ali a colocar mais pra cima e cuidar mais essa parte. Por isso que eu gosto de mostrar o erro também, quando tem, para que não seja, vocês não façam, não percam tempo, porque imagina se eu não olho, eu vou costurar toda a peça, depois eu vou desvirar que eu vou ver isso aqui. Então dá assim, desculpa, mas dá muita raiva isso aqui. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que voltar, desvirar a peça e dar uma olhada ali o que aconteceu. Eu vou lá, então, desmanchar, arrumar isso aqui e já trago pra vocês. Olha só, pessoal, não gravou a parte que eu fiz a caixinha de leite, mas eu vou mostrar, vou falar pra vocês como é que eu fiz. Aqui, em primeiro lugar, eu fiz toda a costura à volta, passei um zigue-zague aqui assim, pra deixar a costura mais reforçada. Aqui no meio eu deixei os 4 dedos, né? E essa parte aqui eu sempre corto um pouquinho maior, porque depois quando a gente desvira, pra colocar pra dentro fica mais fácil da gente passar o ferro ali e pra costurar. Eu mostro depois pra vocês. Aí aqui o que eu fiz? Eu vi aqui nesse cantinho e coloquei o meu gabarito de 2,5 por 2,5, que é o que eu deixo sempre pronto. Mas se vocês não tiverem um gabarito, não quiserem fazer, pode fazer com a régua. Vão marcar 2,5 pra cá e 2,5 para cá. E essa marcação, ela não vai vir aqui do início da costura. Ela vai vir aqui da costura que assim, que vocês fizeram. Essa costura aqui é a que vocês fizeram na máquina, que assim, para fechar a peça. Então, esse gabarito, ou com a régua, vocês vão começar a medida dali para lá. Que assim, daqui para cá. E não daqui. Se fizerem daqui, não vai dar certo. Tá? Então, aqui para cá. Foi o que eu fiz aqui. Pode ver que aqui falta um pedacinho e aqui um pedacinho. Por quê? Porque eu comecei dali pra cá e daqui pra cá. Que foi esse pedacinho que eu tirei aqui, ó. Aqui assim, tá? Ali tá a costura. Então, eu coloquei meu gabarito ali e marquei ali. Eu fiz isso nos 4 lados. Aqui, aqui, aqui e aqui. Depois que eu fiz isso, que eu marquei, aí então, né, aqui estão os pedacinhos que eu recortei, eu peguei a minha tesoura e fui aqui e cortei, né, os quatro cantos. Agora, então, é a parte que a gente junta isso aqui.
a gente vai pegar aqui, ficou, né, esse quadradinho aqui, esse L aqui, esse ângulo de 90 graus, a gente vai pegar aqui, coloca o dedo aqui por dentro, assim, e puxa aqui, e acha aqui as duas costuras. Só cuida ali por dentro, não ficar tudo torto. Se quiser pode botar isso aqui, aqui a mesma coisa, coloca aqui o nosso clips. Do outro lado a mesma coisa, o que é mais fácil porque o tecido ele é mais fino, né, não tem estrutura com manta. Então aqui a gente junta aqui também, né, coloca ali se quiser, aqui a mesma coisa, que assim. E a gente vai na máquina então e passa uma costura bem reforçada aqui, aqui e aqui. Bem reforçada para que isso aqui não venha se desmanchar no futuro. Costurado aqui, agora a gente vai desvirar aqui por dentro. Sim, aqui tá o forro. Agora aqui, que eu falei, né, aquela partezinha que eu deixei maior um pouquinho na hora de cortar, eu vou virar ela pra dentro aqui, assim. Vou lá no ferro, dar uma passadinha só pra ela ficar sentada ali e depois eu passo a costura. Fica mais fácil do que a gente cortar reto e depois ter que estar virando uma beiradinha pra dentro, às vezes escapa, desfia, é complicado. Então a gente joga isso aqui pra dentro, né, vai tirando os fiozinhos ali, vai refilando e vai colocando pra dentro. Eu vou ali no ferro, vou passar com o ferro para ficar sentadinho, depois já passo a costura aqui. Costurado ali, então, né, ficou fechadinho. E o cheirinho que sai quando a gente passa o ferro daquela água de lençóis que eu falei lá no início para vocês, nossa, é algo maravilhoso. Olha, quem não aguenta mais eu falar sobre isso, vai pulando o vídeo, tá? Olha só, aqui a gente vai pegar esse ajeito aqui, né? Esse nossa caixinha de leite. E aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui é opcional também. Quem quiser fazer, pode fazer. Por que eu faço isso? Para a peça ficar em pezinha. Ajuda na estruturação dela. Então, eu vou lá e passo uma costurinha bem na beiradinha, assim, sabe? Uma costurazinha assim, reforçadinha aqui e aqui. Só nessa parte de fora. Nessas duas partes aqui. Aqui assim. Tá? Aqui, ajeita bem aqui, né? Bota toda a costura, ajeita bem ela. Aqui assim, pra ela não ficar pra dentro aqui. E aqui, ó, são do mesmo tamanho. Então, aqui passa uma costura reta bem na beiradinha ali e outra bem na beiradinha. Dá uma vai e volta, assim, pra reforçar, pra ela não se descosturar no futuro. Pronto aqui. Agora, a gente joga lá pra dentro. Aqui assim, aí eu trouxe uns comprimidos aqui pra mostrar pra vocês, né, que esse é o objetivo, que até um termômetro cabe, band-aid, tudo coisinha rápida que às vezes a gente precisa na bolsa da gente. Aí fecha e olha só, por isso que ela fica em pezinho, porque a gente fez essas costurinhas aqui, tá? Não é, ela é opcional, né? Não é obrigatório fazer, mas quando faz ela fica em pezinha, olha só. Então esse é o projeto de hoje, bem simples, bem rápido ali para iniciante mesmo, né? Mas eu espero que tenha ajudado aí muita gente, como me ajudou lá no início, em 2016, quando eu comecei. Eu não fiz curso nenhum, eu fui aprendendo, fui olhando, fui de curiosa mesmo. Eu sempre digo, não sou professora, eu sou curiosa. Então tudo que eu aprendo, tudo aquilo que me vem de sabedoria, eu passo para vocês. E dá uma curtida lá se gostaram, né? Não esquece, vai lá e clica lá naquele dedinho curtindo, né? Se não é inscrito, se inscreve, compartilha, comenta. Vou responder todos os comentários. Um beijo no coração e até o próximo projeto.